há 2 semanas estamos sentindo os efeitos. Uns dizem que é do aquecimento global, outros dizem que isso não tem nada a ver. Alguns atrelam ao desmatamento da Amazônia. Até quem santifica esta discussão. O fato é que nós temos no Brasil, na Europa, na Ásia, vivendo um desequilíbrio aparente do tempo, da temperatura, das densidades pluviométricas. Mas o que é que está acontecendo? O meu entrevistado de hoje é um pesquisador, doutor, pós-doutor, tem toda a qualificação nessa área de clima, tempo, implantou serviços e ensino na Universidade Federal de Alagoas, no Departamento de Meteorologia, na UFAL. Conhece, é de uma corrente diferente das correntes que falam do desequilíbrio do tempo provocado pelo desmatamento, pela falta de trato com a natureza. O meu entrevistado de hoje é o professor, pós-doutor, e hoje o homem que não para, está me dando essa honra, ele não para de viajar, toda hora está viajando de um lado para o outro, para todos os continentes, explicando o professor Molion, professor Luiz Carlos Baldissero Molion, uma das maiores autoridades no que nós estamos vendo e com medo. Com medo, o que está acontecendo? Professor Molion, o senhor é hoje objeto de consulta por emissoras de televisão no Brasil, redes nacionais, por pesquisadores do mundo inteiro, por agricultores de grande porte. Deu a louca no mundo? Antes de mais nada, muito grato. O senhor abriu um espaço na sua agenda para esse programa Conjuntura. Eu quero agradecer, Arnaldo, por essa oportunidade de estar aqui no seu programa e trazer algumas ideias, né, que mostram que absolutamente isso não tem nada de incomum. É perfeitamente normal essa variabilidade no clima. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Até depois eu chego ao Nordeste e ao Brasil, né? Mas é no mundo inteiro que está acontecendo isso, professor? No mundo inteiro. Que as pessoas, claro, elas não têm memórias, né? E esses ciclos são ciclos de aproximadamente 30 anos. Então, isso faz com que, por exemplo, um indivíduo hoje não se recorde, a menos que seja um estudioso, do que aconteceu, por exemplo, entre 1946 e 1975. Só para lembrar, o que foi que aconteceu? Foi um período de resfriamento do planeta. Se o telespectador tiver curiosidade, ele pode entrar na internet e ver, por exemplo, que as capas da revista Time trazia, por exemplo, em 1973, trazia The Big Freeze, o grande congelamento. Porque nesse período de 46 a 75, os invernos eram mais rigorosos, havia frustração de safra, particularmente nos Estados Unidos, Europa, e sendo mais frio, continuadamente mais frio, então a ideia de que estávamos indo para uma nova era glacial, quando na realidade é apenas uma variabilidade do sistema, porque aí em 1976, não sabemos exatamente quais as causas, mas existe uma muito bem provável, o Pacífico começou a aquecer, o mundo começou a aquecer, o globo terrestre começou a aquecer, e esse aquecimento é que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que é um organismo da ONU, e que é o grande terrorista climático, que diz que vai derreter as calotas polares, o nível do mar vai subir, que tempestade... Isso vai, nós estamos vendo algumas imagens, isso vai acontecer? Isso pode acontecer? Não, claro que não. Nos últimos 100 anos, estima-se que o oceano tenha subido 19 centímetros. Mas a gente tem visto algumas calotas, pelo menos algumas partes geladas. Faz parte do processo natural. Por exemplo, o clima ele é extremamente complexo.
E por incrível que pareça, não só o sol, que é a nossa principal fonte de energia, se apagou o sol, acaba tudo que está aqui. Congela tudo. Mas também a Lua, ela é muito importante com a sua atração gravitacional, controlando as marés e controlando as correntes marinhas. Então, por exemplo, no período que houve um grande degelo recente, 2006, 2007, no Polo Norte, né, no Ártico, que estavam atribuindo ao aquecimento global, na realidade, a própria NOAA, que é a administração de oceanos e atmosfera dos Estados Unidos, NOAA, eles mostraram que as correntes marinhas, a corrente do Golfo, estava levando mais água quente para o Ártico. E nesse momento nós estamos vivendo isso? Atualmente estamos vivendo, só que com menos intensidade do que daquele período de 2006. Então, no Ártico, a maior parte do gelo é flutuante. E num iceberg, todo mundo sabe, o ditado popular, que num iceberg 10% está fora e 90% está dentro, está submerso. Fala-se na ponta do iceberg, né? Então, quando a água quente entra por debaixo e derrete um pouco da parte submersa, a parte submersa se desestabiliza e desmorona. Desmorona, não derrete. É o que está acontecendo. Que era o que estava acontecendo. Mas isso atingiu um pico em 2006 e agora o Oceano Atlântico, na região, está começando a se esfriar. Esse ciclo que nós estamos vivendo de grandes tempestades, de chuvas torrenciais, no país inteiro, no mundo inteiro, ele vai até quando? Dá para prever? Possivelmente até 2035. Então, são ciclos de aproximadamente 30 anos. Nós então, tivemos mais chuvas intensas. Nós tivemos esse período de aquecimento de 76, possivelmente até 2005, em que, como eu disse, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que tem a sigla IPCC, diz que esse aquecimento está sendo causado pelo homem. O homem, ao queimar petróleo, carvão, mineral, estaria jogando mais gás carbônico na atmosfera. E causando problema na calota. E o gás carbônico aumentando a temperatura do mundo. Isso pode estar acontecendo? Não, porque o papel... E para onde vai esse calor? O calor... Esse calor que nós estamos produzindo, porque nós não produzíamos esse tipo de calor na Terra. Não, isso não é nada. Essa queimação de petróleo. Arnaldo, a ordem de grandeza do calor que nós fazemos é ínfima comparado com o que vem do Sol. O senhor conhece praticamente o mundo inteiro, né? O senhor vê aqueles grandes engarrafamentos nas metrópoles, Nova York, faz diferença, São Paulo. Não, faz diferença. Localmente faz diferença. Claro, se você pegar uma cidade como São Paulo, que há 500 anos atrás era Mata Atlântica e hoje virou uma selva de pedra, certamente você vê que você percebe no ar, olhando, né? Certamente o homem modificou localmente aquele clima. Há mudanças só ali. Só que a quantidade de energia liberada nessa região é ínfima quando comparado, por exemplo, com a radiação que chega do Sol. Há dias aqui que a gente recebe, um dia de céu limpo, mais de 1000 watts por metro quadrado. Mais de 1000 watts por metro quadrado a gente recebe aqui. E há condições especiais que chegam até 1.200 watts por metro quadrado. Então, é muita energia. Quando você pensa em cima do E essa energia, ela tem poder de dissipar ou... Vamos dizer... Pois é. Então, em cima daqui nós produzimos Você vive num planeta que tem o nome errado. Chama planeta Terra, mas na realidade Guilherme Arantes tinha razão quando chamou Terra planeta água, porque são 71% de oceanos. E os oceanos, eles
Quando você olha de cima, você vê que eles são escuros, Sim. que significa que eles absorvem praticamente toda a radiação solar que chega neles. O azul. Não, o azul do céu é outra coisa. Não, o azul, quando você vê de cima, você vê um planeta azul. Você vê ele escuro. Ele absorve 94% Essa energia. da radiação que chega. Agora, você está falando em 71% do planeta com oceanos. A Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados, 361 milhões de quilômetros quadrados são os oceanos. Quer dizer que... Então, quando há incidência da radiação, esses oceanos tendem a armazenar muito calor. Até E regulam o clima do planeta. Até 2035 nós vamos viver com esses supostos, eu acho que dá para falar assim, né? Desequilíbrios ambientais? Não é desequilíbrio. É o que é isso? Isso é variabilidade natural. O clima Então vai nós vamos viver isso até 2035. Veja bem, o clima vai estar num estado um pouco mais resfriado. Tá? Quando ele está num estado um pouco mais resfriado, o que acontece? Acontece, por exemplo, tempestades. Porque na parte de cima da atmosfera fica mais frio, como está relativamente mais seco, por estar um pouco mais frio, entra mais radiação, aquece a superfície, e esse contraste térmico pode produzir mais tempestades, especialmente durante o período da primavera, da transição do inverno para o verão. Temos mudança na circulação atmosférica, em que passou um período de 76 até 2005, em que o jato polar, que é uma corrente de vento muito forte, em torno de 40 graus de latitude norte e sul, quando ele está muito seguindo um círculo de latitude, ele aprisiona o ar frio na região polar. Então tem muito pouca troca de massa de ar polar. E o resultado disso é que o planeta aqueceu. A gente já começou a observar, possivelmente a partir de 2006, esse jato quebrou, formando grandes meandros, ondas. 4 a 5 dessas ondas cobrem o mundo todo. Do lado polar dessa onda entra ar polar. Do lado tropical entra ar quente. E o contato entre essas duas massas de ar é que forma as chamadas frentes frias. Sim. Então, a frente fria, na realidade, é uma superfície de separação, uma interface entre o ar polar. E durante esse período de 76 até 2005, nós não tivemos muitas geadas ocorrendo no sul, por exemplo. Não tivemos invernos rigorosos na China. Agora mudou. A partir de 2006, começou a haver maior troca, misturando ar frio polar, redução da temperatura média global. Nós vamos ter fenômenos como esse que nós estamos tendo. Em que, por exemplo, as frentes frias do hemisfério norte, durante o inverno lá, que seria dezembro, janeiro, fevereiro, elas chegam costa norte da América do Sul, Colômbia, aí entra no Brasil, Pará, Maranhão, e chove muito naquela região. Durante primavera e verão nos Estados Unidos, eu digo nos Estados Unidos, se você olhar o mapa, o continente norte-americano fica a oeste do continente sul-americano. O continente norte-americano fica mais... Então as frentes frias passam por lá primeiro para chegar aqui. E muitas vezes, como é o caso agora, na África, que produzem perturbações na África, essas perturbações depois se deslocam em direção a gente. Nós temos exemplo de imagens de satélite. Sim, nós estamos até mostrando algumas imagens agora. Não, pega
Aqui, olha, por exemplo, vou aproveitar a oportunidade. Sim. Você vê que o Oceano Pacífico aparece com uma cor azul. Então, aqui à direita nós temos tem a Austrália ali no meio e tem a África à esquerda. Esses pontos vermelhos são aonde As águas estão mais quentes. São águas que estão mais frias. Essa situação deve predominar pelos próximos 15 anos. Essa imagem, infelizmente, não está muito boa. O sul do Brasil vai ficar mais frio. Vai ter invernos com uma frequência maior de geadas. Em contrapartida, o Nordeste está mais amarelo, né? Está mais amarelo, mais quente, o que faz com que o oceano estando mais quente, tem mais umidade para produzir mais chuva aqui. Mas um ponto importante também, você vê que a água quente está do lado do continente asiático, tem uma mancha de água quente ali no meio do Pacífico, mas as imagens mais recentes mostram que tem muita água quente, por exemplo, no Mar da China, no Mar do Japão, o que vai fazer com que agora no verão, como o vento sopra do oceano em direção ao continente, para dentro do continente, a China, por exemplo, possa ter tempestades mais severas. Fora do período do clima das monções? Fora do período, né? Temos uma outra imagem de satélite, mas vai passando aí. Essa daí mostra então a América do Sul, é o satélite GOES, e a imagem do dia 16... Frio se instalando no Nordeste, né? 16 de maio de 2022. Agora, recente. Portanto, agora, recente, 20 dias atrás, mostra a frente fria, ó. Tá vendo? Então, enquanto do hemisfério norte, você tem duas, olha lá, essencialmente passaram pelos Estados Unidos, elas chegam até aqui, entram na África também, e naquela esteirinha América do Sul, formam-se tempestades que se deslocam para cá. Então, essa tese que o pessoal vem afirmando do aquecimento, fala do aquecimento global, com o desmatamento que acontece no Brasil e em outras partes do mundo, a gente perde uma camada, a chamada barreira natural. E isso provocaria... Quer dizer, essa tese cai por terra com esse estudo? Cai porque a gente mostra que isso é uma variabilidade natural. Houve um aquecimento muito forte, maior do que esse, entre 1916 e 1945, que foi, inclusive, para quem tem um pouco de conhecimento da história, pelo famoso Dust Bowl, né, que seria a travessa de poeira, onde não conseguia se plantar, anos como 1934, 1938, 39, extremamente. Também nós temos registros no Nordeste extremamente quente, década de 30. Também verifiquei registros de temperaturas mais elevadas que ocorreram na Austrália, foram na de 30. Professor. Esse aquecimento que teve agora foi menor do que de 1916 a 45. Depois desse aquecimento de 45, entrou um resfriamento de 46 até 75. E agora nós estamos vivendo já a metade do período semelhante àquele de 46 a 75. Então, na realidade, o clima... A gente está vendo que tem uma variação aí, mas, professor... Ele é cíclico. Eu quero saber, esses desmatamentos, nós no Brasil já temos conhecimento do rio flutuante. Esse desmatamento no norte do país, especificamente na floresta amazônica, qual o impacto que causa em nosso clima? O senhor vai responder daqui a pouquinho, só um minutinho. A gente percebe aí o mundo, a Europa, uma parte da Europa, preocupada com esse desmatamento, inclusive há até já uma barreira para evitar produtos de países que desmatam, e o Brasil faz parte dessa lista negra, vamos dizer, dessa lista, né? Dessa lista que não é positiva. Só isso, né? Não é só isso. Agora, esse desmatamento, ele tem algum impacto de grandes áreas imensas, maiores do que até o estado de Alagoas? Causa algum impacto na natureza? Fora da Amazônia, não. Na Amazônia, sim.
Na Amazônia, sim. Fora da Amazônia, não. Esses Inclusive, rios até flutuantes existe, circulam o Brasil? Arnaldo, existe um documento do Papa Francisco, Exato. durante o Sínodo da Amazônia, que foi aquela reunião de bispos em 2019, outubro de 2019, nesse documento chamado Instrumentum Laboris, o instrumento de trabalho, o Papa afirma que a floresta amazônica é responsável pela distribuição das chuvas no restante da América do Sul, que é uma grande mentira. Por quê? Uma grande mentira. Esses Pra chamados rios flutuantes não levam? Para tirar água dúvida lá? disso, o que nós fizemos foi o seguinte: nós colocamos uma caixa virtual em cima da bacia amazônica, com paredes virtuais norte, sul, leste e oeste, e uma tampa a 8 quilômetros de altura. E como nós temos desde 1919, temos dados de vento e de umidade, nós calculamos quanta umidade entrou do Oceano Atlântico para dentro dessa caixa. Sim. E quanto saiu pela fronteira sul, a umidade, para alimentar as chuvas no centro-oeste, no sul e sudeste. Muito bem. Em números redondos, 460 mil metros cúbicos por segundo entram para dentro da Amazônia provenientes do Oceano Atlântico, que é a principal fonte de umidade. Vapor. Desses aí, 260 saem pela fronteira sul para vir alimentar as chuvas no centro-oeste, no sudeste e no sul. E os 200 mil que ficam dentro, 200 mil metros cúbicos por segundo, o rio Amazonas devolve, pela sua descarga, devolve para o Oceano Atlântico. Internamente, como o sistema de evaporação, condensação, formação de nuvem e chuva é muito rápido, internamente ainda temos uns 280 mil metros cúbicos por segundo de reciclagem de chuva. Então, a floresta, ela existe porque o clima dá condições para ela existir. E se acabar Há 70 milhões de anos atrás, a Cordilheira dos Andes não existia. Quando o Brasil estava grudado lá na África, aí há 180 milhões de anos atrás, aí o continente sul-americano foi se afastando. Quando encontrou a placa tectônica do Pacífico, houve esse choque. E quando os Andes surgiram, antes sim, como não tinha os Andes, o ar entrava do Atlântico, carregado de umidade, e passava direto para o Pacífico. Então, a Amazônia era uma savana, tá? Era um cerrado, sim, em que tinha chuva durante o verão e o resto do tempo não tinha chuva. Quando os Andes subiram, criou uma barreira enorme, formidável, porque a umidade não consegue passar. Fica restrito no continente. São mais de 6 mil metros de altura. E quando o ar começa a subir, já a 1.000, 1.200, ele se condensa, formando nuvens de chuva. E a umidade chove aqui e não consegue passar para o outro lado. Quando começou a chover, foi então que criou as condições ideais. E mesmo porque aquela área no oeste da Amazônia, então, o oeste do estado de Amazonas, o Acre, a Amazônia peruana, era um oceano. Sim. Tem estudos recentes agora de 2021, espera lá. Sim. Estudo recente agora de 2021 que mostram. Então, quando os Andes subiram, começou a chover mais. Com a separação das placas, aí vai desgastando a rocha e começou a entupir esse oceano. Conseguiu saída para o Atlântico, que hoje é o rio Amazonas, e à medida que esse oceano era assoreado, a floresta crescia. O assoreamento enterrava a floresta. De novo, a floresta crescia, o assoreamento enterrava a floresta. E a prova maior disso aí é que a Petrobras tira no rio Urucu, no estado do Amazonas, tira um petróleo de altíssima qualidade. Que é o material, né? Sem enxofre, que é derivado da decomposição dessa floresta que foi enterrada.
Mas devemos ou não devemos preservar a floresta amazônica? Mas não com argumento de clima. Sim, devemos preservar. Ela é São um bem para o Brasil. São dois argumentos básicos. Que não tem nada a ver com o clima, mas temos que preservar ela. A Amazônia está perfeitamente estável, ela não interfere na chuva no restante da América do Sul. Mas nós temos que conservar a Amazônia. Primeiro grande argumento é a biodiversidade, que nós não temos conhecimento do que existe lá. Não temos. E o que existe lá pode ser altamente benéfico para a humanidade, particularmente no que se refere a micro-organismos. Micro-organismos. Segundo, é claro que você desmatando, você expõe o solo. E nós fizemos um experimento, veja bem, eu coloquei a primeira torre na floresta amazônica em 1983. 1983, na reserva Duque, que pertence ao INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Vai fazer 40 anos agora, no ano que vem, que nós colocamos essa torre lá. Obviamente eu não fiz sozinho, trouxe meus amigos do Instituto de Hidrologia em Wallingford, da Inglaterra, meus amigos ingleses, porque eles tinham toda a instrumentação e eles vieram, compraram a ideia, gostaram, então nós fizemos o experimento. Entre um dos experimentos que nós fizemos, nós estimamos quanta chuva não chega no solo da floresta, que é interceptada pelos galhos, pelas bromélias, por tudo, da ordem de 10%. Então, se você tem chuva 2.400 milímetros por ano em Manaus, 10% disso são 240 milímetros, que uma vez retirada a cobertura vegetal, vai chegar no chão. E cada milímetro, telespectador, significa 1 litro de água coletado num metro quadrado. Então, 240 milímetros a mais significaria 240 litros a mais de água no chão. E isso causa erosão. E a erosão causaria o assoreamento dos rios, a mudança da qualidade da água e de toda a vida que depende da água. Então, a conservação da Amazônia ela é muito importante para que a gente tenha tempo para estudar e ver o que tem dentro dela. Porque se você destruir, você nunca vai saber. E segundo, localmente, a proteção ambiental, a proteção do solo, principalmente. Em matéria de clima, quando em 2014 deu aquela seca que a cidade de São Paulo ficou sem água. Sim. Ali todo foi o quê? Mundo, Laninha, né? Todo mundo foi um El Niño forte. Todo mundo estava culpando o desmatamento da Amazônia. O mundo inteiro. Então, e nós mostramos com números que o ano em que o maior fluxo de umidade saiu da fronteira sul foi exatamente em 2014. Professor, então, a pergunta é, poxa, se tinha muita umidade vindo do norte, por que teve aquela seca? Teve aquela seca porque o fenômeno El Niño foi muito forte, o El Niño provocou um sistema de alta pressão em cima da região que inibiu a formação de nuvens e chuva. Ou seja, apesar de termos tido, no período de estudo, foram 16 anos, apesar de termos tido o maior fluxo de umidade para a região, mas essa umidade ficou canalizada até 2 quilômetros de altura. Então, ela saiu, passou pela Amazônia, ficou debaixo dessa tampa e foi chover aonde? Lá no Rio Grande do Sul. Professor, estamos chegando na reta final. É uma conversa que parece que começou agora. Nós já estamos aí bem... mas o que está acontecendo com o Brasil? Nós estamos vivendo o que nesse momento no país? Dá para se falar num contexto mundial? Como é que nós vamos bem ou vamos mal com esse crescimento desordenado das cidades, com o desmatamento que o senhor até defende a preservação e não relacionar isso com o clima? Nós precisamos de quê? A humanidade precisa fazer o quê? O alagoano, qual é a contribuição dele nesse momento para o planeta, para o clima?
Muito bem, acho que o nosso maior problema não é chuva. Pode ocorrer situações dessas que se tenha excesso de chuva durante alguns dias. De maneira geral, no mundo, as chuvas devem reduzir um pouco nesses próximos 15 anos, porque a atmosfera vai ficar um pouco mais seca. E não vai ser o nosso caso aqui, mas boa parte do Brasil vai ter principalmente a região aí das serras de Minas Gerais, onde nascem os grandes rios, inclusive como São Francisco, Araguaia, Tocantins, mas também os rios que correm para o sul, né, o Paranaíba, o Rio Grande, que depois formam o Rio Paraná e o Rio Paraguai também, que alimenta o Pantanal. Então, vai haver uma redução. Eu já analisei a década de 2011 a 2020, uma redução da ordem de 10% a 15% na chuva. O senhor está alertando os plantadores, os criadores, para esse novo momento? Estou alertando. Sob o ponto de vista de agricultura, não é tão ruim, porque 10% a 15% de redução em locais que chove 1.500, 1.400 milímetros por ano, é tranquilo se o agricultor usar técnicas de melhorar o armazenamento da água da chuva no solo, infiltração da água da chuva. O problema são as hidrelétricas, né? Que infelizmente... O represamento. Infelizmente, nesse país, ao longo desses últimos 70 anos, só se pensou em hidroeletricidade. Temos que buscar logo rápida energia alternativa. E se reduzir as chuvas, não vai ter água, né? Por exemplo, nessa década de 2011 a 2020, eu peguei o posto fluviométrico de São Romão, no São Francisco, o Rio São Francisco, lá em Minas Gerais. A área de captação ao norte do posto de São Romão é 156 mil quilômetros quadrados. E o que eu vi foi que na década de 2011 a 2020, a vazão do São Francisco diminuiu 40%. Em dezembro de 2017, Xingó tem 6 turbinas de 530 megawatts cada uma. Só tinha uma rodando. É verdade. E a água do mar avançando. Então, o que acontece... Chegando até Penedo. Então, o que acontece é o seguinte. Nós vamos ter problema, o maior problema do Brasil, Arnaldo, não vai ser água para a agricultura. Existem técnicas, porque afinal de contas um cultivo de soja de 120 dias consome aí 600 milímetros. Se chover 1.200, 1.300, tem água de sobra. O problema vai ser energia elétrica, que está muito baseado em hidroeletricidade. E há períodos em que... Precisamos, então, renovar Há as períodos fontes. que 80% da energia que a gente consome vem de hidrelétricas. Se reduzir as chuvas, vai ter que botar mais termoelétricas para funcionar. Porque, sinceramente, eólica, se não tiver vento, não gera. Solar. E radiação solar, com painéis solares, é de muito baixa eficiência. Muito baixa eficiência. Em média, 16% de cada 1.000 watts por metro quadrado que incide, vai aproveitar em média 160 só. Alternativa? A alternativa seria termosolar, que são concentradores solares de calha parabólica, concentra num ponto ou numa linha, tem um tubo, nesse tubo passa um líquido que chega a 600 graus centígrados. Ele entra numa caldeira, gera vapor, o vapor toca a turbina a vapor e a turbina a vapor o gerador elétrico. Da caldeira até o gerador elétrico, já é uma tecnologia conhecida já há mais de 150 anos. Lixo gera energia? Queimando lixo gera, mas precisa tomar cuidado porque na fermentação que eles fazem é metano e o metano é um gás relativamente pobre. Para encerrar... Bagaço de cana gera energia. Cavaco de madeira gera. O que nós estamos propondo é usar o sol para gerar vapor.
E não queimar bagaço de cana, não queimar Vai produzir mais lixo. carvão. É para produzir termoelétricas, porque principalmente a maior parte do Brasil, desde São Paulo até o sul da Amazônia, e de oeste para leste, chove muito bem de outubro a março. E de abril a setembro não chove, mas em compensação tem sol. E nós não estamos sabendo aproveitar o sol, porque esses painéis que estão aí são de muito baixa eficiência. Mas nós temos possibilidade também de usar óleo vegetal, porque qualquer motor diesel Já funciona queima com óleo vegetal sem necessidade de modificação. E sem poluir tanto. Então, só para você ter uma ideia, com 300 mil quilômetros quadrados. Para encerrar, o que o senhor Não, indica? deixa eu concluir, isso é importante. 300 mil quilômetros quadrados de áreas degradadas que dizem que tem na Amazônia, se plantasse isso com Dendê, nós dobraríamos a produção da Petrobras. Hoje a Petrobras produz 2,8 milhões de barris por dia. Com 300 mil quilômetros quadrados de Dendê, nós poderíamos produzir 3 milhões de barris E sair da dependência. de óleo vegetal, queimar esse óleo vegetal e sair da dependência. E ainda preservar o meio ambiente. E ainda preservar o ambiente com as palmeiras de Dendê. Professor, muito obrigado. Olha, plantar, preservar, é missão não de governo, de cada um, né? É, claro. Por isso que o agronegócio tem sucesso. Porque ouvi um gaúcho dizer que se o governo deixar de atrapalhar, já é uma grande ajuda. A coisa é séria. É a política maior do meio ambiente e a política menor dos interesses particulares. Até lá.